nota ouvinte. Este será sempre um podcast para o informar e o ajudar a viver a sua casa ao máximo. O seu maior investimento merece a maior das nossas atenções. Buy Original. Feel Exclusive. Enquanto vê e ouve este podcast, pode estar a pensar no que é que vai fazer quando chegar a casa. No tempo que vai ter para viver a sua casa ao máximo. Mas por acaso já parou para pensar se a sua casa tem formas regulares? Isto é, se a sua casa apresenta uma planta com uma sobreposição perfeita na grelha de baguá. E de repente parece que estou aqui a falar chinês. Ou parece que estamos a entrar num campo esotérico ou até abstrato. Paula, obrigada por estares comigo. Esta questão do esotérico, do abstrato, afasta as pessoas do Feng Shui? Afasta, digo que sim. Olá Maria, obrigada por o convite. Para algumas pessoas, eu não digo para muita gente, para algumas pessoas o Feng Shui, todas estas artes mais esotéricas, afasta-as. Mas por outro lado, essas pessoas também têm uma enorme curiosidade. Eu acho que temos todos no final do dia, Paula. Exatamente, temos muita curiosidade em perceber porque é que as pessoas dizem, esta casa tem muito bom Feng Shui, este restaurante tem muito bom Feng Shui. Mas vamos ver essas casas e esses espaços que foram trabalhados com um especialista em Feng Shui e realmente esses espaços são diferentes. Diferentes como? Porque a pessoa se sente bem. E porquê que se sente bem? Porque algo ali que está muito em equilíbrio. São as cores, são a escolha dos materiais, é a própria luz. Mas estamos a falar, no fundo, de algo muito concreto, não é? Essa escolha é uma escolha pensada. Exatamente. Não é nada no abstrato, certo? Não, Paula? é tudo muito pensado, de acordo com a análise que fazemos, e depois é pôr em prática. E eu sou uma pessoa muito prática, portanto, eu alio a arquitetura e o Feng Shui, e todo este conjunto de teorias, de fases, de maneiras de estar, nós podemos conseguir espaços realmente muito, muito saudáveis, ponto 1, e também muito harmoniosos. E é disso também que vamos falar hoje neste episódio de espaços saudáveis, uma casa saudável e encontrar também esta harmonia, encontrar aqui a perfeição entre a energia, a estética e o bem-estar. Agora, antes disso, quem lê o teu livro, este já é o teu terceiro livro, certo? É o terceiro livro. Mas exato. quem lê este livro, há aqui uma altura em que tu falas em Yin Yang, e eu acho que muitas vezes nós falamos disto Sim. e nem sabemos muito bem o que é que estamos a falar. O que é o Yin, o que é o Yang, mas propriamente aplicado às casas. Do que é que nós estamos aqui a falar, Paula? Trabalhar a casa, ou o espaço, ou o escritório de uma maneira mais yin, é fazer com que a pessoa se sinta mais relaxada, ou seja, mais tranquila. Um perfil para uma pessoa mais estressada precisa Exatamente, de um ou yin. seja, quando eu faço análises de casas e também do cliente, Claro. se a pessoa tem realmente uma vida muito estressada, que anda a correr de um lado para o outro, ele precisa de, quando chega à casa, ter uma casa yin. Porque essa pessoa super estressada e que anda a mil é uma pessoa muito yang. E temos homens e mulheres muito yangs, nomeadamente para quem tem profissões, não digo de alto risco, mas que tenham muita atividade ao longo do dia. E essas pessoas precisam, na sua casa, ter esse espaço mais tranquilo. Onde é que vamos encontrar uma forma de tornar a casa mais yin? Usando um bom sofá, uns tapetes, um bom colchão. E se eu digo, olha, é melhor trocar colchão, que é para conseguir dormir melhor. E uma casa com cores mais suaves, ou seja, temos de fazer com que a casa seja um ninho, que a pessoa se sinta que é o seu ninho, o sítio onde consegue descansar, o sítio onde consegue regenerar. Isso é muito importante. E acalmar. Quando chega à casa, consegue acalmar naquela casa. Se não tivermos esse cuidado, imagina que vamos pôr uma casa com cores muito garridas ou uma casa extremamente minimalista. A pessoa não consegue relaxar e, portanto, tudo isso faz com que a pessoa depois não consegue entrar em equilíbrio na sua própria casa. No local de trabalho, é melhor ter um pouco de tudo, portanto, ter um espaço mais yang, para haver mais criatividade, ideias, e outro espaço em que a pessoa precisa de relaxar, pensar. O nosso estúdio, Paulo, isto é um yin ou um yang? Aqui está um misto, mas Certo. eu sinto-me muito tranquila aqui.
Muito. Conseguimos aqui. Mas sim, nós estamos ali daquele lado, quem não está a ver deste lado, quem está a ver o podcast não consegue ver o que está atrás das câmaras, se calhar mais yang, não é? Ali mais... Sim, a produção, o mais trabalho, movimento. E depois aqui este espaço, mesmo as cores que nós escolhemos aqui para o ambiente mais com cores neutras, portanto com menos garridas, e isso faz com que a pessoa também se sinta mais tranquila. E é importante nos dias que correm que encontrar esse equilíbrio, encontrar essa harmonia. Daí o nome do livro, Feng Shui, Harmonia na Casa e na Vida. Já vamos falar mais dele também, até porque eu tinha aqui algumas questões que eu acho que tu ilustras muito bem no livro e as pessoas às vezes precisamos de ver para perceber aquilo também que estamos a falar. Agora, vamos ao início. Fizemos aqui uma pequena introdução, até para nos contextualizarmos, mas vamos ao início. O Feng Shui entra desde o primeiro momento, Paulo, em que nós decidimos comprar uma casa ou fazer uma casa, certo? Sim. O que é que eu tenho que ter em atenção desde aí, em relação ao Feng Shui? Se eu quero uma casa com Feng Shui, eu ainda nem comprei, não tenho terreno, ou ainda não comprei casa, o que é que eu tenho que ter em atenção, Paula? Se a pessoa está à procura de um terreno para construir uma moradia nova, ou uma casa em segunda mão para reabilitar, que é o que está a acontecer também muito, tem que ter várias considerações, não só a orientação da casa ou do terreno, verificar se não está muito perto de ruas com muito trânsito, com muito barulho, porque isso vai incomodar a pessoa. A questão dos postes de alta tensão, que também é preciso ter esse cuidado, não estar a casa muito próxima de um poste de alta tensão ou de média tensão. E a questão da vizinhança também, a questão da acessibilidade. Depois, se a pessoa vai comprar uma casa que já existe, verificar a questão da estrutura, quanto dinheiro vai gastar para reabilitar aquela casa. E isso eu estou muito à vontade, porque trabalho muito com reabilitação e também com construção nova, e perceber o que é que faz mais sentido. Comprar uma casa, reabilitar, comprar uma casa, deitar abaixo completamente e voltar a fazer e fazer tudo novo, e depois todo esse trabalho de raiz, ver com as questões do Feng Shui, com a análise do Feng Shui, encaixar os setores do Bagua em zonas que sejam favoráveis, ou seja, evitar, por exemplo, ter uma casa de banho na zona da prosperidade. Portanto, isso agora já estamos a entrar no Feng Shui. Exato, e estamos a entrar aqui na grelha de Bagua que eu até usei na introdução, porque é algo que também me chamou a atenção e eu já percebi também que é uma grelha mestre, de certa forma. Que é sempre igual. Exato. É uma grelha que sobrepomos à planta da casa. Podes falar, enquanto eu vou procurar aqui algumas imagens. A pessoa pode ter uma casa maravilhosa, mas por vezes pode ter ali pontos que não são favoráveis. E isso vai-se refletir depois... É isto aqui, não é? Estamos a falar desta grelha aqui. Esta, aqui. Exato. Aqui. E tem chamado o quadrado mágico, que tem esses 9 pontos, 9 números. E, portanto, a pessoa pode ter uma casa fantástica em vários aspectos, ou pela própria construção, ou pelos próprios acabamentos, o próprio condomínio, se for num condomínio, mas depois tem uma casa de banho na zona da prosperidade, ou uma casa de banho na zona das finanças. O que é que isso quer dizer, Maria? Que a pessoa, quer dizer tanta coisa que eu não posso dizer agora. Que quando a pessoa pode ter uma vida fantástica, sim, é verdade, entra naquela casa e as coisas podem não correr tão bem como ela gostaria. Mas deixa-me ver, onde é que eu tenho que pôr a prosperidade? Desculpa. A prosperidade é quando nós entramos na nossa casa, ela está na diagonal do nosso lado esquerdo. Diagonal, e podes mostrar para a câmara, onde está o número 4, aqui. Portanto, a porta está aqui e é a diagonal à esquerda. Temos de ter sempre muito cuidado com este canto da nossa casa, porque é a zona da prosperidade. Ok? Estou a pensar, eu entro... Porque eu acho que tenho um quarto, dá? Claro que sim, dá tudo. Portanto, as casas são todas diferentes. Aqui a questão é, aqui no livro eu chamo a atenção de, nós podemos ter um quarto, nós podemos ter uma casa de banho, nós podemos ter um quarto de arrumos, podemos ter uma sala, podemos ter o nosso escritório. Tudo menos uma casa de banho.
devemos evitar. Agora a Maria dizes-me, Digo. mas eu tenho uma casa de banho, o que é que eu posso fazer? Então podemos fazer curas. E então entra a especialista Pensava de Feng Shui e diz assim, Maria, então vais colocar muitas plantas nesta casa de banho. Ok. Mas a Que minha... tipo de plantas? As plantas que se dão bem na casa de banho, tipo a zamioculca, que é maravilhosa. Vocês estão a tirar notas, não estão? Espero que tenham tirado notas. Google zamioculca, é das melhores plantas para a casa. Elas são muito bonitas, são verdinhas e ficam muito bem em todo o lado, nomeadamente na casa de banho, e elas aguentam estarem até em casas de banho interiores. Boa, perfeito. Isso é espetacular. Depois, podemos também pôr um lírio da paz, se a casa de banho se tiver uma janela. Portanto, há casas que têm casas com janela, outras não. Pôr cristais também. Há cristais e nós usamos muito os cristais. Que tipo de cristais é que estamos a falar aqui? Aqui há um cristal que é espetacular, que é o que atrai prosperidade, que é o cristal citrino. E temos aos cristais redondos e depois há as drusas. As drusas são aqueles em formato mais rude, mais... Acho que sei quais são. Parece que tem piquinhos. Piquinhos, exatamente. É essa a expressão. E nós podemos ter vários cristais pela casa. No livro eu indico onde é que pode colocar os vários cristais e o livro foi muito bem esquematizado e ilustrativo. E ilustrativo, para mim é importante. É isso. Imagine, eu dou tipo o perfil completo. Se eu tenho uma casa de banho na zona 4, que é no setor 4 da prosperidade, o que é que eu devo fazer? Se eu tenho uma casa de banho na zona 2, que é a zona dos relacionamentos, o que é que eu devo fazer? Se eu tenho uma casa de banho na zona das finanças, o que é que eu devo fazer? Portanto, no livro vou ponto a ponto, porque as pessoas depois vão verificar, fazem. A ideia é que as pessoas façam o seu baguá. Certo. E depois vão procurar no livro as curas, como é que nós podemos melhorar a nossa casa. O ideal é, antes de fazerem a casa, começarem logo por ter uma planta com a grelha de baguá, que assim não há erro. Exatamente. Mas, uma vez que não foram a tempo, é a seguir também estas indicações que a Paula está a dar. Até porque há muitas plantas irregulares das casas e há espaços, até que têm espaço, zonas da casa que têm espaços a mais, ou zonas que estão assim meio perdidas, certo? Quando nós temos o chamado as extensões, que é o espaço a mais, não é? Exato, portanto, é o que sai fora, não é? O que sai fora da mancha, do retângulo principal, isso é ótimo, porque quando temos uma extensão, estamos a dizer que é uma extensão, é um excesso, temos energia extra. Isso é bom. É bom. Quando temos uma situação em que há uma falha na casa, portanto, há uma zona da casa que não existe, ou seja, pertence à área comum do edifício, portanto, certo. Pode ser a área dos elevadores, do hall, dos elevadores, da escada, isso já não é tão bom, porque se é o retângulo do setor está completamente em falha, essa energia não existe, então temos que compensar. E, portanto, há várias curas em termos de Feng Shui para compensar essa energia. Podemos colocar um espelho do lado dentro da nossa casa para compensar essa falha. Portanto, os espelhos são sempre excelentes curas para compensar essas falhas no baguá. Mas no livro eu vou explicando ponto a ponto como é que nós também queremos fazer. Levantar o véu. Também, quem ficar ainda mais interessado sobre o tema é só adquirir também este livro e perceber, entender mais sobre aquilo que a Paula está a dizer. Paula, eu queria pegar aqui, eu sei que uma casa tem vários espaços, eu queria se calhar centrar-me aqui naqueles que eu acho que são os mais, os que os clientes também te falam mais e procuram mais informação sobre eles. Falo do quarto, falo do hall da entrada, que eu acho que é muito importante, e da sala de estar, certo? Quando falamos do quarto, do hall, da sala de estar, e se queres acrescentar outro, fica à vontade para o fazer. No que diz respeito ao Feng Shui, o que é que estes espaços devem ter para serem espaços saudáveis e para nós nos sentirmos bem com essa energia que falavas há pouco? O quarto, começando pelo quarto, o quarto é um dos pontos ou das zonas mais importantes da nossa casa, porque é ali que nós estamos 8 horas, 7 horas, e é importante a pessoa ter uma boa zona para dormir bem, um bom colchão, uma boa cama e o próprio espaço ajudar a pessoa a relaxar e a dormir bem.
porque eu tenho muitos clientes que se queixam de não dormirem bem. O que é que significa a pessoa não dormir bem? Agora vamos para o lado realista do dia-a-dia. Uma pessoa que não dorme bem não tem produtividade, portanto anda o dia mais estressada, mais enervada e também pode, a longo prazo, também ter algumas questões de saúde por não dormir e não descansar o suficiente. E isto cada vez mais eu vejo em maior parte das casas que visito, que faço muitas visitas durante a semana, vejo a questão que é dormirem com o telemóvel na mesa de cabeceira, a carregarem o telemóvel na mesa de cabeceira. E eu digo sempre, pode carregar o telemóvel longe da cama. Mas eu acordo com o despertador. E eu digo, existem maravilhosos despertadores a pilhas que não fazem tão mal. Portanto, o que eu vejo a maior parte dos meus clientes é... Estamos todos a fazer isso, Paula. Estão todos a fazer isso. É uma geração, são várias, não é uma geração, são várias gerações, desde os miúdos, desde os pais, em que as pessoas acordam cansadas e não sabem porquê. Mas aquilo isto consome a nossa energia. Consome a nossa energia, é a energia eletromagnética a mais. Nós temos de ter consciência que a energia eletromagnética está-nos a desgastar-nos imenso. Estava a falar há uma semana com o meu mestre de Feng Shui e dizia que toda esta geração, todas estas várias gerações de estarmos tanto tempo em frente ao computador, a trabalhar no computador, agarrados a um ecrã, seja um tablet, seja um telemóvel, isso faz com que a pessoa... Há pessoas que trabalham com o portátil nas pernas, portanto estão sentadas e elas estão rodeadas de energia eletromagnética. Elas vão ficando aos poucos cada vez mais doentes e não percebem porquê. Cada vez mais cansadas e não percebem porquê. Esta situação que cada vez mais encontramos pessoas muito jovens, de 30 e poucos anos, a ficarem com cancro, e eu falei isto na palestra da Feira Alternativa, é um caso a pensar, assim, porque que de repente há tantos casos de gente jovem que aparentemente... Está tudo bem, não é? Está tudo bem e de repente aparece esta notícia. E então eu acho que temos que ter temos de ter um papel e eu faço os possíveis para passar essa informação, não só através dos livros, não só através das redes sociais. Mas também a partir das palestras que vêm. E das palestras, e dizer, atenção, nós estamos a criar hábitos ou a ter hábitos pouco saudáveis e isso não é bom para nós. Nomeadamente a alimentação, nomeadamente as nossas casas e nomeadamente tanto tempo que estamos expostos a redes eletromagnéticas. Isto ainda falando também do quarto, nós quando estávamos a falar as duas em off, disseste uma coisa que me chamou a atenção, que é aquelas camas que estão todas fechadas. Exatamente. Não é? E há muitas assim, porque eu uso a cama em baixo para guardar arrumos. Exato. E tu dizes-me, pois Maria, mas depois a energia não flui. Não flui. É outra coisa a terem atenção. É. E também a disposição da cama, não é? Ela deve estar em que posição, exatamente, Paula? Idealmente, assim, o que puder. O que pudermos fazer consultar o livro, tem lá uma tabela, e ver a data de nascimento e vem lá na tabela qual é que é a orientação mais favorável para dormir. Fazer contas. Então, 1990. Não é preciso fazer contas, está lá. Só ver. É só verificar. Vou ver a minha. Tu és de 90. És uma pessoa água. As pessoas água... as mulheres, pois há a diferença entre os homens e as mulheres. As mulheres água devem estar viradas para oeste. As pessoas árvore como eu devem estar viradas para nascente. E aqui no livro temos... Eu sou péssima com os pontos cardeais, não sei como é que vou fazer isto. Isso é tão fácil, é a bússola do telemóvel que é maravilhosa. E então, para quem está lá em casa a ver, é encostar a bússola do telemóvel à parede onde está encostada a cama. E aí já sabemos qual é que é a orientação correta. Para as pessoas que são... porque as pessoas distinguem-se através dos seus perfis, porque existem 5 perfis. Há os perfis água, que és tu, árvore, eu, há as pessoas fogo, há as pessoas terra e as pessoas metal. Ora bem, para cada um há uma orientação mais favorável. E no livro vem descrito as pessoas que pertencem ao grupo este,
ou nascente, onde nasce o sol, Certo. e o grupo oeste, onde se põe o sol. Portanto, Se uma é pessoa muito, precisa muito dormir à fácil. noite, dormir muito bem. É muito fácil depois a pessoa aplicar e ver, ok, eu posso mudar a cama, posso mudar a posição da cabeceira da cama e vou ficar a dormir melhor. Isso é o ideal. Estamos a falar até de coisas muito pequenas que vamos fazendo e que depois faz realmente a diferença. Toda a diferença. Passando agora para a sala, que senão vou ficar sem tempo, Paulo. Certo. Eu tenho tanta coisa para falar contigo ainda. Passando agora para a sala. Sim, a sala, eu acho que é importante criarmos 3 ambientes. 3 ambientes. Estou a ser um bocadinho otimista. Ambiciosa, Paulo. Pensa Ou que seja, os prédios hoje são pequeninos, Paulo. Mas, ok, se não for possível, dependendo da área, 2 ambientes. O ambiente em que é o ambiente da zona da televisão, não é? Certo. Que é bom ter um bom sofá, que a pessoa consiga relaxar, ver televisão, ver as suas séries, ouvir música, por exemplo. E outra zona, a zona das refeições. Uma das coisas que eu digo há bastantes anos, que é usufruem, por favor, da vossa mesa de refeições da sala e não comam na cozinha. Porque se investem numa mesa bonita e numas cadeiras bonitas, confortáveis, é para usar. O que acontece, depois da pandemia, o que é que aconteceu em muitas casas, não digo em todas, em muitas casas, a mesa de jantar virou, a mesa de refeições virou escritório. Certo. Para toda a gente. E eu digo, ok, se não temos possibilidade de arranjar escritório ou arranjar uma mesinha para pôr o portátil, vamos criar a seguinte rotina, que é extremamente simples. Acaba-se a hora do trabalho ou dos trabalhos de casa, porque muitas vezes as crianças também fazem os trabalhos de casa na mesa das refeições, tiramos tudo, tiramos os ecrãs, se a pessoa trabalha com ecrã, guardamos tudo e vamos usufruir da mesa. Porque vejo imensas situações, eu não estou a dizer bastantes, em que as pessoas comem super apertadas e super desconfortáveis na cozinha e depois têm a mesa da sala cheia de tecnologia, de fios, tudo e mais alguma coisa, papéis. E porquê? E assim, é tão simples, mas isso dá-me trabalho. Não dá, estamos a falar de 2 ou 3 minutos para desmontar o escritório, não é? Pôr num canto. E usufruir também da melhor forma aquela hora de refeição, para estarem em família e confortáveis. Isso é muito, muito importante. Porquê? Porque para as nossas crianças é muito importante haver este olhos nos olhos. Porque o que é que acontece na cozinha? E eu vejo as pessoas todas a fazer ilhas na cozinha, refeições em ilha na cozinha, e o que é que acontece? As pessoas estão todas alinhadas. Lado a lado, não há o contacto olhos nos olhos, e isso é extremamente importante para nós conversarmos com os nossos filhos, com o nosso marido ou o nosso companheiro, olhos nos olhos. E se as crianças muitas vezes, ou os adolescentes, quando entramos na adolescência, fecham-se no quarto, e se vamos para uma mesa, que por vezes são mesas altas, não é? Com bancos, já aí já não há aquele conforto de conseguir relaxar e conseguir ter uma boa refeição. Não há diálogo entre o casal, não há diálogo entre pais e filhos. E estamos a falar de meia hora ou de 1 hora que é fulcral as pessoas conversarem. Estarem juntas. Verdadeiramente juntas. Perceberem o que é que correu bem no dia, o que é que não correu tão bem. Conversar, dialogar. Falha muito a comunicação ainda entre casais e também entre famílias. E a casa, se não for bem preparada, e se não houver um arquiteto a dizer e insistir, comam na mesa de refeições, por favor. Isto vai acontecer. É verdade. Falando então do hall. O hall é muito importante. Em termos de Feng Shui, é muito importante porque... Eu sinto que estou a ter uma aula de Feng Shui contigo agora, Paulo. Continua. Eu adorava ter vários podcasts aqui eram 10 episódios só para falarmos de tudo isto, que isto é tudo importante. O hall é, em termos de Feng Shui, é a chamada entrada da energia na casa. Ora bem, se temos uma casa em que no hall temos muitos móveis, ou até tralhas, ou até caixotes, que às vezes acontece, a energia não flui. E então o ideal no hall é que a energia entre com toda a fluidez e aí sermos
minimalistas, portanto ter um pequeno aparador ou uma pequena consola para guardar as coisas essenciais, as chaves, o telemóvel, por exemplo, pode ficar aí a carregar, em vez de estar a carregar na mesa de cabeceira. Descalçar os sapatos, que é muito importante. Eu acho que muita gente depois da pandemia começou a adotar esse hábito, que é um hábito excelente. Mas ainda bem que tocas nele, porque eu queria falar contigo ainda sobre uma questão, que é como manter uma casa limpa, que tu falas nisso no teu livro. Claro que nós somos todas pessoas asseadas e que limpamos as nossas casas, mas acho que a dificuldade depois é mantê-la limpa. Consegues dar 2, 3 dicas, Paula, assim, rápidas e essenciais para que as pessoas consigam manter a casa e ter esse hábito? limpa. E ter esse hábito. O tirar os sapatos ajuda muito, porque não é só o pó, não é só a sujidade que entra, é também a questão das bactérias, que também nós trazemos nos nossos sapatos. Certo. Portanto, o ideal é tirar os sapatos e, se tivermos ainda tempo, limpá-los, higienizá-los. Exatamente, agora Troquei troquei as palavras. Aqui para ti. Mas isso é importante, mesmo as crianças trazem os sapatos, fazer tirar logo os sapatos. E depois, ou calçamos uns sapatos confortáveis, ou umas pantufas, uns chinelinhos, e andamos. Ou então, se quiseres ter uns ténis só para andar dentro de casa, está tudo bem. E também podemos oferecer aos nossos convidados aquelas pantufinhas de plástico azuis que se andam no hospital também. E, ou umas meinhas com aquelas borrachinhas antirderrapantes. Isso ajuda imenso. Depois é criar algumas rotinas de limpeza. De organização, portanto, antes de irmos para a cama, à noite, deixar a cozinha o mais limpa possível, não deixar louça dentro do lava-louças, se temos máquina da louça, pôr a louça toda ou pôr a máquina logo a lavar, deixar a bancada limpa, varrer o chão, portanto, tudo isso faz uma enorme importância. Deixarmos a cozinha limpa antes de irmos para a cama. E antes de irmos para a cama também fazer tipo ali uma ronda pela casa, destralhar coisas que estão ali a mais, destralhar ou arrumar coisas, desde brinquedos que estão perdidos. Muito importante também. Nós temos um papel, as mães e os pais, é também ensinar os filhos a arrumar e a dizer, nós somos uma equipa. Exatamente. E se queremos a casa arrumada e minimamente organizada, todos têm que colaborar, não é só a mãe. Todos a trabalhar. Há pouco estavas a falar de destralhar e nós falávamos as duas questões aqui em relação ao destralhar. Não só o destralhar quando nós mudamos de casa, lá está, a Paula não falha. Falamos em destralhar, temos só um livro dedicado ao destralho. E o destralhar pós-divórcio. Os divórcios também são uma oportunidade para uma pessoa destralhar, certo? Mas porquê é tão importante destralhar? Nós podemos destralhar todos os dias. Eu até sou otimista, podemos destralhar todos os dias. Não há assim tanto para destralhar depois, Paula. O pior são as pessoas que são muito acumuladoras. E isso aí leva vários dias, várias semanas, vários meses. E não Porque há pessoas que são apegadas às coisas, Paula. Muito. E isso não é muito favorável para a vida delas. Sim. Agora, a questão do pós-divórcio, que tenho muitas consultas quando acontece uma separação, a pessoa deve fazer esse pós-divórcio e esse pós-destralhar. Perdão, esse destralhar pós-divórcio. Porquê? Porque senão, e isso eu vejo ao longo destes anos, mulheres, essencialmente mulheres, que não fizeram esse pós-divórcio, esse não só o desapego, não só o destralhar, e levaram imenso tempo a ter uma nova oportunidade ou um novo companheiro. Estamos a falar de situações em que o homem saiu de casa, o marido saiu de casa com a sua mala, com as suas roupas e deixou tudo, não é algumas coisas, deixou tudo. E eu digo assim, isso é um presente envenenado, que a mulher fica com tudo. E depois além da mágoa, além às vezes há depressão, às vezes há situações menos simpáticas, e então ela leva muito tempo a reagir, ela leva muito tempo a destralhar. E eu às vezes até aconselho, e já em consulta eu digo, mas porquê que não muda de casa? E vende esta casa e começa um novo ciclo noutra casa, porque esta casa é valiosa, esta casa se calhar é demasiado grande para si,
Entretanto, os filhos muitos já estão com as suas Claro, vidas, claro. já noutras casas, já foram para o Preferível estrangeiro. recomeçar, às vezes, E não é? é preferível começar um novo ciclo. Mas para começar um novo ciclo tem que destralhar. Nunca esquecer. Nós não podemos começar um novo ciclo no nosso trabalho, ou nos nossos relacionamentos, ou na nossa vida pessoal, sem fazer esse trabalho de Sem casa. arrumar o que está para trás. É, arrumar bem o passado. Nós, no início desta conversa, eu falava de como ter uma casa saudável. Consegues dizer assim em 5 pontos o que é realmente uma casa saudável a partir do Feng Shui? Claro, Paula, que é aquilo também que nos traz aqui esta conversa. O que é uma casa saudável? O que é que ela tem que ter? Quais são as bases, Paula, na tua opinião? Em primeiro lugar, a própria construção da casa, os materiais que escolhemos. Existem materiais mais saudáveis, mais sustentáveis. A indústria da construção evoluiu imenso. Temos à nossa disposição muitos materiais. E há clientes que ficam perdidos nesta fase das obras. E eu gosto imenso de fazer esse apoio. Não só o apoio... Escolher também os materiais. Escolher os materiais. E nós temos muita escolha. Se escolhermos essa parte não só pelas tintas, não só pelos materiais, e se fizermos essa escolha que tenham menos químicos, por exemplo, temos uma casa mais saudável. Portanto, A orientação solar também, acredito. A orientação solar é muito importante. O aproveitar a luz solar, portanto, abrir janelas ou chamados vãos, termos vãos largos para as zonas que têm mais luz. Estamos a falar este, poente e sul, mas o sul ter proteção, portanto, os arquitetos chamam umas palas de sombreamento para também que a casa não fique demasiado quente no verão, portanto, haver todo esse equilíbrio. O próprio espaço exterior da casa também deve ser cuidado, ter plantas, ter um pequeno jardim e em casa também ter muitas plantas. E nos livros eu falo das chamadas plantas purificadoras. É muito importante ter plantas purificadoras. E que são simples de manter. Há pessoas, mas eu não consigo ter plantas... Não precisam de muita água. Não precisam de muita de encher. Estão lá a trabalhar para vocês, na prática. O lírio da paz é maravilhoso. A zamioculca, por exemplo, também é uma excelente planta. A palmeira de bambu também é muito boa. São plantas que aguentam bastante ter estamos a chamar as plantas de interior. Nas plantas de exterior temos imensas. É ir a um horto e perder a cabeça, como eu costumo dizer. Mas é tudo isto para realmente conseguirmos viver numa casa com uma boa energia. Antes de terminar, eu sei que já estamos mesmo sem tempo, queria só dar aqui um extra a quem nos está a ouvir, até porque a Paula trouxe, e eu não posso ignorar. A Paula trouxe consigo um dos seus cristais, que tu disseste contigo. Como é que se chama esse cristal, Paula? Este cristal chama-se turmalina preta. E é importante nós colocarmos à beira das boxes, das televisões na entrada da casa, porque estes diminuem a energia eletromagnética da casa. Ok. Portanto, a box é fundamental termos este cristal, turmalina preta. Se estamos muito tempo à secretária a trabalhar no computador, ter também este cristal. Se vamos para zonas muito intensas ou com uma vibração mais baixa, estamos a falar de pessoas mais sensíveis, se vamos para um hospital, para um cemitério ou para um centro comercial... Pode ser um aliado. Pôr no bolsinho esquerdo, ok? Eu uso, porque sou uma pessoa altamente sensível e... O que eu digo fazer mal não faz, por isso, na dúvida, o melhor é levar. Exatamente. Fazer mal não faz. Paula, obrigada mesmo. Eu sei que o tempo é curto Maria. para tanto aquilo que tens para partilhar connosco, mas acho que podemos dizer que realmente isto do Feng Shui é aliar, como dizíamos há pouco, a energia, a estética e, claro, como consequência, o bem-estar na nossa casa e na forma como nós vivemos a nossa casa. Obrigada, Paula. E já sabe, vai ser sempre sobre sentir-se verdadeiramente único e especial connosco. Obrigada. Obrigada, Paula.